Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos ver como simular transformadores ou indutores com núcleo magnético comum acoplados magneticamente no simulador LT-Spice. Nós iniciamos aqui criando um novo esquemático e eu vou exemplificar aqui com dois indutores. Indutores são dispositivos que armazenam energia no seu campo magnético e quando não estão acoplados entre eles, toda a energia recebida por indutor será devolvida para o circuito em outra fase de operação. Mas quando nós declaramos aqui para o simulador que eles têm o mesmo núcleo, é possível se inserir energia em um indutor e retirar no outro, e através de diferentes relações de número de espiras, fazer a transformação aí de níveis de tensão ou a conversão de energia para outras finalidades, através desse acoplamento magnético. Nesse simulador, se vai indicar o acoplamento magnético aqui adicionando diretamente uma diretiva SPICE, por meio desse comando, diretiva SPICE, e o nome da diretiva é K, deve iniciar com K, que indica um acoplamento. Eu vou botar um número aqui como K1, é um acoplamento, primeiro acoplamento, eu poderia ter vários transformadores, eu teria diferentes K1, K2, K3, não importa que ele inicie com a letra K. E em seguida, deve-se adicionar dois parâmetros ou mais parâmetros, que são os nomes dos indutores que serão acoplados. Nesse caso, o indutor L1 vai ser acoplado junto com o L2. E o último número que vai vir aqui, que é um número entre 0 e 1, que eu vou botar 1, que é o maior número possível, que quer dizer que é fortemente acoplado, os dois indutores. Não existe nenhuma margem aí. É um transformador ideal. Então eu vou botar aqui, clicando, posicionei essa diretiva aqui. Então, a partir desse momento, esses dois indutores, eles compartilham o mesmo fluxo magnético, então o simulador vai entender que vai haver passagem de energia entre os dois. Para se fazer um experimento aqui, eu vou adicionar uma carga desse lado aqui, que é um resistor de 100 ohms. Essa carga vai ser alimentada pelo indutor L2, que eu também posso chamar ele de secundário. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou no secundário consumir uma certa energia com esse resistor R2, e no primário eu vou adicionar uma fonte. Então isso aqui vai ser uma fonte de tensão, voltage, ok? Eu adiciono ela aqui, conecto ela também no indutor, que eu vou tratar como sendo primário. Adiciono uma referência nesse lado, e eu vou adicionar a mesma do lado do secundário. Não que seja tão importante, porque existe uma isolação galvânica aqui dentro. Para algumas aplicações, nós intencionalmente queremos que o secundário seja desacoplado. Mas então eu vou chamar aqui de secundário, e vou botar essa nome nessa linha, e outra linha que eu vou chamar de primário. E vou botar desse lado de cá. Como os transformadores só passam sinais alternados, então eu vou clicar com o botão direito nessa fonte, descer, vou em Advanced, e vou dizer que ela é uma fonte senoidal, com média 0, desse offset, amplitude, vamos botar uma amplitude de 1 volt aqui para facilitar o cálculo, e a frequência de, vamos dizer, 1 kHz, mas poderia ser 60 Hz, poderia ser qualquer outro valor. Os outros parâmetros não são importantes, eu vou deixar sem preenchimento mesmo, eu vou dar um OK. E existe um detalhe importante aqui, que como é uma fonte de tensão em paralelo com o indutor, por questões aí de solução numérica, é importante que tenha uma pequena resistência nesse indutor, para evitar problemas. Então eu vou botar aqui 1 miliohm, que para nossa finalidade aqui não vai interferir em nada no desempenho do circuito. É uma resistência em série parasita simulada nesse indutor aqui. Vou dar um OK. Ok, agora esses dois indutores já estão acoplados magneticamente. Só que eu não defini as indutâncias deles ainda. Eu vou botar na indutância do primário um valor padrão aqui, 1 mH, é um indutor aí com algumas centenas de voltas, um núcleo pequeno magnético. E um detalhe que eu tenho que chamar a atenção aqui é que a relação de espiras entre o primário e o secundário ela vai ser definida pela relação entre as indutâncias desses dois indutores. Eu cliquei aqui na ferramenta de comentário e vou escrever um textinho aqui do lado só para lembrar dessa relação. A relação de espiras do primário, N1, dividido pelo número de espiras do secundário, N2, ela é elevada ao quadrado igual à indutância do primário, L1, dividido pela indutância do secundário. O que quer dizer isso? Vou botar aqui como um textinho para lembrar dessa relação. Que
Se eu quiser um ganho de N1 sobre N2, D2, ou ao contrário, N1 para o indutor 1, N2, 0,5 essa relação, para ter um ganho de tensão, para que o número de espiras do 2 seja maior do que o do 1, N2 maior que o N1, supomos que eu quero o dobro. A relação de L1 sobre L2 tem que ser 4, porque é ao quadrado. Agora, imagine que eu quero simular a relação de 10 para 1, no transformador elevador aí. Se um lado eu tenho 1, o outro eu quero ter 10. Se N1 sobre N2 é 1 sobre 10, L1 sobre L2 é 1 sobre 100. Vocês entendem que existe uma relação ao quadrado. Isso é uma questão do projeto de um transformador. Então a gente vai ter que passar essa relação de número de espiras para uma relação de número de indutâncias, que se relacionam ao quadrado com o número de espiras. O que eu vou fazer aqui? Se aqui eu tenho 1 mH, eu quero um ganho de 2 de tensão. Aqui eu não vou botar 2 mH, eu vou botar 4 mH para que tenha um ganho 2 de tensão entre primário e secundário. Vamos fazer a verificação disso aqui. Eu vou simular agora, run, e vou botar um tempo pequeno aqui, 10 milissegundos. Com essa frequência que eu botei, vai corresponder a 10 ciclos. Vou dividir a janela, vou adicionar aqui um painel no qual eu vou botar a tensão do primário, cliquei aqui, cliquei no outro painel, a tensão do secundário. Eu vou pegar aqui no primário, vou adicionar os dois cursores, vou botar um cursor bem no pico e outro bem embaixo. Nós definimos lá a amplitude do nosso sinal como 1 volt. E se nós observarmos agora entre esses cursores, diz que tem em torno de 2 volts aqui, de pico a pico. Então a amplitude é 1 volt, em torno de 2 volts pico a pico. Agora eu vou clicar em secundário, uma vez, vou clicar de novo em secundário para que ele passe os dois cursores para o sinal do secundário nos mesmos tempos que eu estava medindo em cima. Embaixo agora. Eu tenho em torno de 4 volts de pico a pico no secundário. O que a gente observa? O ganho ficou em torno de 2, correto? E os sinais estão em fase corretamente. Eles só estão em fase porque aqui no esquemático a relação desse ponto aqui do indutor está na mesma posição. Se eu invertesse esse L2 mudando ele de posição, por exemplo, assim, um ponto está aqui, outro ponto está aqui, eu vou simular novamente e vou ver que vai ficar invertida a fase desses dois sinais. É só uma questão da forma que esse indutor é conectado aqui. Mas o que a gente observou, o ganho ficou efetivamente 2, de 2 volts pico a pico para 4 volts pico a pico. Agora, o que eu poderia aumentar mais ainda, em vez de 1 para 4, eu ganho 2, eu vou fazer 1 para 25. Isso dá uma relação de 1 para 5 ao quadrado, então seria 5 vezes maior a tensão. E vou rodar de novo a simulação para verificar esse valor. Eu vou posicionar novamente os cursores no primário, um bem embaixo e o outro cursor bem em cima. Verifiquei lá de novo, 2 volts pico a pico. Agora eu clico uma vez e outra vez no secundário. Em torno de 10 volts de amplitude no secundário. Já que eu tinha invertido a polaridade, também a fase está invertida no sinal. Então nós observamos que 1 para 25 indutância resulta em 1 para 5 em tensão. Então, assim é a simulação dos dois indutores e também poderíamos expandir para mais. Se eu quisesse adicionar mais um indutor aqui acoplado, eu só teria que, nesse comando K, clicando no botão direito dele, editar ele e adicionar outros indutores que fossem L3, L4 ou o nome que eles tivessem.